Olá você, tudo bem? Meu nome é Jade, seja bem-vindo para mais um vídeo do Páginas Avulsas. Tu ontem na dança que cansa, voavas com as faces em rosas, formosas de vivo lascivo carmim. Na valsa tão falsa, corrias, fugias, ardente, contente, tranquila, serena, sem penas de mim. Quem dera que sintas as dores de amores que louco senti. Quem deras que sintas, não negues, não mintas, eu vi. Esse é um trechinho do poema A Valsa de Casimiro de Abreu, que é uma das muitas composições que fazem parte da obra que nós vamos conversar hoje, que é As Primaveras. As Primaveras é um dos meus livros favoritos de poesia nacional. Ele foi publicado em 1859 e é a única obra publicada pelo poeta Casimiro de Abreu. Casimiro de Abreu foi um poeta brasileiro, nascido no Rio de Janeiro, filho de um pai português comerciante com uma mãe fazendeira. Só que ele era um filho bastardo, seus pais não eram casados, sua mãe tinha sido viúva. Casimiro viveu parte da sua infância no Brasil. Aos 13 anos se mudou para Portugal, onde teve parte de sua formação intelectual, até que voltou para o Brasil, onde acabou falecendo aos 21 anos, vítima de tuberculose, que era uma doença relativamente comum no século XIX. Casimiro, ao publicar essa obra, como o próprio nome deixa subentendido, ele nos deixa entrever uma parte da primavera da sua vida. É uma obra que eu já ouvi alguns considerarem como rasa, poemas fracos, só alguns poemas são tidos como bons, mas na minha opinião é a obra de um autor que está começando. Ela tem a pureza de alguém que ainda não se refinou totalmente, que tem um estilo ainda próprio, que não está totalmente moldado às convenções sociais e que de qualquer forma tem a idade que tem. Por mais que os anos mudem, 21 anos hoje, 21 anos há um século atrás, apesar de terem uma carga simbólica muito diferente, também representam vidas que ainda não começaram plenamente a viver. E as primaveras é isso, é a parte de alguém que ainda vai florescer na vida. Infelizmente, a promessa do florescimento desse poeta fica só na promessa, já que ele vem a falecer jovem. Mas toda vez que eu leio esse livro, é como se eu conseguisse ver aquele Casimiro jovem. Pelas páginas, pelos versos que ele escreve, você consegue ver um jovem com sentimentos, um jovem que está tentando encontrar seu estilo, que quer escrever e que ama o que faz, que ama o espírito da poesia e está tentando escrever da melhor forma possível. A obra de As Primaveras é dividida em 4 partes. A primeira parte é marcada por poesias de cunho mais regionalista, são aquelas poesias dedicadas ao ultranacionalismo. O poeta ele exalta muito a pátria é um ente inalcançável praticamente. Ela é uma terra sempre bela, é uma terra sempre perfeita, assim como a infância. É aquele saudosismo típico dos poetas ultranacionalistas. Nesse primeiro livro de As Primaveras, inclusive, tem um poema que é bastante famoso por um trecho que é capaz de você já ter ouvido na sua vida na escola, que a que saudade que eu sinto da minha infância querida, da aurora da minha vida que os anos não trazem mais. Esse é um trecho do poema Meus 8 Anos, que inclusive tem uma introdução de um trecho de Vitor Hugo, que é Lembranças, Lembranças, Primaveras, Auroras. Nesse também tem aquele poema Na Minha Terra Tem Palmeiras Onde Canto Sabiá, só que sem a parte do seno e cosseno que os professores de matemática geralmente incluem. A segunda parte do livro já é um Casimiro diferente. É o exemplo ultra-romântico de Casimiro. O poema que eu li um trechinho no começo desse vídeo, A Valsa, se engloba nesse espectro do ultra-romantismo. É um poeta cantando para uma amada que às vezes o faz sofrer, que às vezes o faz se admirar, que é alguém sempre muito perfeito, muito inalcançável. Aquela amada do romantismo mesmo. O eu lírico é encantado por ela, por suas virtudes como um todo. Às vezes ela é um anjo inalcançável, às vezes ela é uma amada proibida, mas nunca é um amor simples. São os versos assim mais simbólicos. Eu acho que seria, em analogia, a parte do ultranacionalismo seria o começo de uma primavera, quando você começa a ver as ramagens. A parte do ultrarromantismo seria o desabrochar das primeiras flores. É aquela parte mais sentimental e eu acho que é onde você consegue ver mais do estilo do próprio Casimiro. A terceira parte dessa obra já começa a mudar um pouco de tom.
São os seus poemas um pouco mais sombrios e melancólicos. Você começa a sentir que algo não está muito bem com aquele poeta que está contando. Você sente a carga de sofrimento, um amado que começa a se distanciar da amada e o espectro da morte começa a aparecer na sua poesia. E você vê como se a primavera começasse a murchar. A vida daquele rapaz também parecia murchar em analogia, enquanto essa obra era escrita. São poemas muito bonitos, inclusive, desse trecho. Um dos meus favoritos, inclusive, eu destaco é dessa parte, que é o berço e o túmulo, se vocês quiserem dar uma lida depois. E, por fim, o último livro, que não existe um nome, não existe um epígrafe, se chama apenas Livro Negro. São os últimos poemas escritos pelo poeta ao longo da sua obra, e neles é visto uma conformação com um fim. O fim que chegaria para o próprio Casimiro pouco tempo depois da publicação dessa obra. O Livro Negro encerra a obra das primaveras de uma maneira triste. As flores que começaram a desabrochar ao longo da obra, elas vão murchar, assim como a vida do próprio poeta. Não é uma vida que vai ter uma continuidade para alcançar um verão de maturidade e beleza. Não vai passar por um outono com produção de frutos e disseminação de seu estilo, nem vai passar pelo crivo do rigoroso inverno com suas provações. A primavera termina por si, com alegria, com aquela folhagem passageira, bonita em si mesma, para alguns considerada por vezes supérflua, mas nem por isso deve deixar de ser apreciada. As Primaveras é um livro que, para mim, ao falar dele, eu tenho uma carga muito emotiva. É um livro que eu vejo muito poucas pessoas lendo, mas eu acho interessante para nós vermos produções de autores jovens nacionais. Porque, por vezes, quando a gente pensa em literatura nacional clássica, é muito mais fácil nós termos uma noção de nomes como Machado de Assis, José de Alencar, que tiveram anos de refinamento, que tiveram anos de estudo, de produção, até chegar à sua técnica perfeita. As Primaveras não. É um livro de um poeta jovem e que, ao mesmo tempo, tem o seu valor em si mesmo. A Valsa é um dos meus poemas favoritos da língua portuguesa. Eu acho que ele tem uma musicalidade muito bela. Assim como outros poemas desse livro, trazem aquele tom mais melancólico que é visto, inclusive, em poetas ultrarromânticos fora do Brasil. É uma leitura que vale muito a pena, não é muito recomendada. Para vocês que quiserem se interessarem, a única edição que eu conheço que existe hoje no mercado é essa que eu tenho. É uma edição da Martin Claret. Ela não é maravilhosa, né, mas é o que eu tenho para hoje. As folhas dela são bem fininhas e brancas, só que essa edição eu tenho que fazer uma ressalva. Ela tem um aspecto meio estranho. Entre o livro terceiro e o livro negro, existem alguns poemas que são denominados de livro quarto. Só que na obra original de A Primavera não existe um livro quarto. Pelo que eu pesquisei, eu procurei a obra no domínio público para comparar com o que eu tenho em mãos. E esses poemas acrescentados nesse livro quarto não estavam nas primaveras originais. Foram poemas publicados até a morte de Casimiro, que foi 1 ano depois da publicação desse livro. Esse livro também tem uma história interessante a respeito de sua publicação, porque ele foi financiado pelo pai de Casimiro de Abreu. E é dito que ele ganhou o gosto popular exatamente pela simplicidade de alguns dos versos. Era uma poesia que era entendida pela população. Às vezes a gente tem que lembrar que nós estamos falando de um Brasil numa época onde boa parte da população não era erudita, não era alfabetizada, a educação não era acessível como é hoje, e hoje não é bem acessível, mas enfim. E As Primaveras conseguiu chegar a diversas pessoas por isso, tanto que é atribuído boa parte do sucesso dessa obra aos caixeiros viajantes. Eles entregavam as poesias de Casimiro e elas conseguiram chegar a um maior número de pessoas por isso. Então foi um livro fácil na época que conseguiu exprimir o espírito de um tempo, ao mesmo tempo que não precisou ficar confinado a uma academia. Conseguiu chegar à população. E às vezes não é esse o objetivo da literatura? Às vezes a gente quer tanto refinamento nos livros, a gente quer tanta sofisticação. E a literatura, quando é muito sofisticada, não perde a finalidade de si mesma, que é transmitir um conhecimento, transmitir uma ideia, transmitir as palavras e o pensamento. É por isso que eu gosto tanto dessa obra e eu resolvi trazê-la. É uma leitura super simples, super rápida. Os poemas não são aqueles tipos de poemas que você vai ficar reflexivo demais. Você não vai ficar extremamente melancólico, por exemplo, como os poemas de Allan Poe. Mas você vai conseguir sentir um jovem na sua juventude. E você vai sentir no final até um aperto no coração, ouso dizer,
ao sentir uma vida acabar de maneira tão curta. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, eu vou pedir que você deixe o seu curtir aqui embaixo. Se inscreva no canal, acompanhe o próximo vídeo. E tchauzinho, gente. Vejo vocês no próximo vídeo.